E aí, estamos aí? Estamos aí já? Sim, senhoras e senhores, estamos ao vivo naquele esquema, né? Estreando aqui rapidão aquela live gravada. Que isso, vamos live gravada? É isso aí mesmo, já falo na lata. Aquele show, só que em função da minha ausência ao longo dessa semana, a gente acabou gravando e disponibilizando para vocês aqui esse encerramento de carrinho hoje, encerrando o nosso evento aí do Enem Turbo. E para começar já vem aqueles recados marotos, né? Não se esqueça de se inscrever aqui e ativar as notificações, é muito importante para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E deixe seu like para mostrar a importância e a relevância desse conteúdo. E é lógico, né? Nos siga nas outras redes sociais também, o Facebook, o Instagram, que é @monstrão da Química, e esse YouTube que você já conhece. E esta live é um oferecimento da plataforma de química mais monstruosa do Brasil, que vai subir agora. Qual é? quimicadomonstro.com.br. Fala, galera, tô na área por aqui, o professor Marcos Anos, o monstrão da química. Monstrão, por que você tá botando aqui a live, mas por que tá gravado, galera? Eu estou ausente, eu viajei esse final de semana para poder ir pra Espanha, competir o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, né? Participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, e tomara que o resultado tenha sido bom, né? Tenha dado bom. Aqui agora, nesse momento que eu tô gravando, são 9, 10 da manhã, são 10 da manhã aqui, então do dia 20, do dia 20, beleza? De junho. Então, tô gravando aqui com uma certa antecedência, mas esse conteúdo vai estar aí na data do dia 2, bonitinho pra vocês, beleza? Vamos lá. E sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre, aqui ó, ahá! Ué, cadê? Ô caramba, qual é? Ih, não tá arriscando não? Qual é, filho? Brinca assim comigo não? Ah, eu achando aqui que não tava arriscando. Rapaz, não chegou a dar um susto no coração aqui. Então, equilíbrio químico, galera. E é lógico, né? Melhor do que resumo, eu trouxe resumo monstrão aqui pra vocês, falando sobre todos os aspectos específicos aí do equilíbrio químico. Então deixa eu ficar pequitito aqui, ó. Aê, pronto. Vou ficar aqui no cantinho pra gente meter bronca dentro do equilíbrio, beleza? E o que é equilíbrio químico, pessoal? Na live de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio químico, os tipos de equilíbrio que a gente tem, o que são as constantes de equilíbrio, e nós vamos falar também sobre o princípio de Lelê. Manja Lelê? Sabe quem é Lelê? Não manja quem é Lelê? Le Chatelier, pô. Então o princípio de Le Chatelier também vai ser falado na aula de hoje. No próximo slide a gente vai falar sobre o princípio de Le Chatelier. E hoje se encerra a nossa promoção do Enem Turbo, galera. Hoje é o último dia, até as 23h59 desse dia 2 de julho, tá? Sem choro nem vela. O conteúdo vai ficar aqui diretão para vocês, mas o último dia para você aproveitar o combo com 300 pratas de desconto, cara, é hoje, entendeu? É o momento, é hoje, a hora é agora para você aproveitar, dar esse gás, dar essa turbinada no seu estudo e arrebentar nessa reta final com organização didática e energia que você só encontra aqui no Método QDM. Então vamos lá. Equilíbrio químico, resumo, melhor que resumo, né, filho? Resumo, monstrão. Equilíbrio químico, galera, começa com o domínio das reações reversíveis. O que são reações reversíveis? São reações em que você tem... A gente está acostumado com o quê? Com isso aqui, ó. A gente está acostumado com isso. O reagente gerando só o produto e acabou. A reação acontecendo apenas em um sentido. Mas o que acontece é... Quando você tem um processo que tem um equilíbrio químico ali envolvido, você vai ter uma reação classificada como reversível. E aí, o que é uma reação reversível? Rapaz, o que é isso? Eu tenho uma reação que acontece em concomitância, ou seja, simultaneamente, nos dois sentidos. O sentido da esquerda para a direita, que é o sentido direto, e o sentido da direita para a esquerda, que é o sentido inverso. Beleza? Sentido direto e sentido inverso. E aí, qual é a condição de equilíbrio? Para que a reação esteja em equilíbrio, qual é a condição? Nós temos que ter a velocidade da reação igualada nos dois sentidos, ou seja, a velocidade com que o reagente é consumido e o produto é formado é a mesma velocidade com que o produto é consumido e o reagente é formado. Então a velocidade na qual a reação acontece nessas duas direções aqui, nesses dois sentidos, vai ser a mesma. Então essa é a condição de equilíbrio. E se a velocidade, tanto de consumo dos reagentes quanto de formação dos produtos, ela é constante, ela não varia, ela vai ser igual, elas vão ser iguais, a gente vai ter as concentrações, olha aí, as velocidades são iguais, mas as concentrações de reagente e de produtos, elas não vão ser iguais, tá? Elas vão ser constantes. Então, tipo assim, a de reagente é 0,9 mol por litro, a de produto é 1 mol e meio por litro. Acabou, ela vai ficar 0,9, 1,5, 0,9, 1,5, 0,9, 1,5. Não vai haver variação significativa de concentração, beleza? Então, as concentrações são constantes, mas vou colocar aqui observação. Podem ser iguais? Podem, mas isso não é obrigatório, tá? Então, vou botar aqui um OBS. Então, as constantes, porém, não necessariamente iguais. Pode ser que elas fiquem iguais?
Pode haver algum caso em que a gente tenha a concentração de reagentes igual à concentração de produtos, sem problema nenhum, mas a probabilidade disso acontecer é pequena e o que vai acontecer é as concentrações vão ser constantes, ponto, acabou, beleza? Então, aqui, acho bacana a gente falar também sobre a análise gráfica, mostrando que você está indo muito rápido, tem muita coisa aí para copiar, fica despreocupado, porque Drake já mandou aí para vocês, com certeza, o link do grupo, tá? E ao final dessa aula, assim que essa aula acabar, os prints já estarão lá no grupo para vocês, tá? Então esses prints, eles são disponibilizados, fica despreocupado. Mostrou, não consigo, você fala muito rápido, eu não consigo anotar e prestar atenção ao mesmo tempo. Foque em prestar atenção e introjetar isso que eu vou falar, guardar o que eu vou falar aqui para você, beleza? E aí depois você com calma vai ter acesso a esse print, você copia tudo bonitinho. Se quiser imprimir também, tá? Se quiser tirar seu próprio print aí agora e ir tirando o print e para ver depois, enfim, fica bastante à vontade também, mas a gente vai disponibilizar isso para vocês. Show? Então a análise gráfica é a seguinte, galera, os gráficos, eu tenho dois padrões de gráfico, velocidade em função do tempo e concentração em função do tempo. O primeiro gráfico aqui, ó, é o gráfico velocidade em função do tempo. V1 e V2 são as velocidades aqui de sentido direto e sentido inverso. No sentido direto, a gente vai ter V1, beleza? E no sentido inverso, a gente vai ter V2. Trunks, beleza. E eu tenho dois tipos de gráficos que se desembocam em 4 possíveis desenhos. O primeiro tipo é qual? O primeiro gráfico que você vai reparar que é velocidade em função do tempo. Olha sempre os eixos, tá? Velocidade em função do tempo. O que esse gráfico mostra pra gente? A velocidade de consumo, ó, eu tenho reagente em equilíbrio com produto, sentido 1, sentido 2. A velocidade com que o reagente é consumido para formar produto, ela diminui até que ela se iguala à velocidade com que o produto forma o reagente. Mostrando por que V2 parte do zero? Ora, porque você não tem produto nenhum no início da reação. Então como é que eu vou partir de algum valor de velocidade se não tem produto nenhum? Sacou? Supondo que a gente está partindo só do reagente, só vai ter aqui V1, chegando até o momento que eles se igualam. E esse instante aqui é o que eu chamo de TEC. Que é isso? TEC, monstrão. Vou até botar esse T aqui como minúsculo, ó, dar um gás aqui para ele ficar minúsculo. TEC de quê? Tempo de equilíbrio. É o instante no qual as velocidades se igualam e depois ficam constantes, beleza? O equilíbrio foi atingido, certo? Então esse momento aqui é quando V1 se iguala a V2, tranquilão? E aí o equilíbrio químico é atingido, show? Beleza! Bom, logo na sequência vem o segundo tipo de gráfico que agora se desenrola em 3 desenhos possíveis. Vou até dar uma divididinha aqui para você, ó. Vou dar um divides aqui, pá. Então aqui, ó, o nosso primeiro gráfico, vou apagar aqui, foi velocidade em função do tempo. V contra T, certo? Aqui é concentração, é a velocidade, foi o primeiro gráfico, e o segundo vai ser a concentração, como é que as concentrações vão variar em função do tempo. Então aqui, ó, o segundo padrão é conc de concentração versus tempo, vou colocar só T, beleza? Então, concentração versus tempo, é o nosso segundo parâmetro, é o nosso segundo padrão de gráfico aqui, show? Então, o que acontece? Eu parto de reagente sempre numa quantidade inicial e produto sempre zero. Produto sempre vai partir do zero, beleza? A não ser que você, é muito raro aparecer algum caso em que produto já é diferente de zero. Geralmente, especialmente nas questões de vestibular, como o equilíbrio é tratado de uma forma um pouco mais simples, a gente parte de uma certa quantidade de reagente não tendo nada de produto, tá? Isso facilita muito a nossa análise. Então, o reagente vai ser consumido e o produto vai ser formado. Só que eu tenho 3 possibilidades. Tem lá, reagente inicial e produto igual a zero. Eu posso ter, no instante em que eu atinjo o equilíbrio, eu posso ter mais reagente do que produto, mais produto do que reagente, ou eu posso ter as quantidades iguais. Esse primeiro aqui, ó, o instante que a gente tem como tempo de equilíbrio é quando as concentrações ficam constantes. Lembra que eu falei para vocês? Não necessariamente as concentrações vão ser iguais, elas vão parar de variar. O reagente para de ser, na verdade ele continua sendo consumido, mas uma velocidade constante, e o produto, ele continua sendo formado, mas ele continua sendo formado na velocidade constante. Então é meio que como se a gente tivesse um equilíbrio estacionário. Parece que a reação não está acontecendo, mas ela está, beleza? Então eu tenho consumo de reagente, formação de produto, chegou no instante de equilíbrio, aqui a concentração de reagente no equilíbrio, esse R entre parênteses aí, tá? Entre colchetes, na verdade, esse R entre colchetes, ele vai ser representativo da seguinte expressão, concentração molar dos reagentes. E esse aqui, concentração molar dos produtos, ou seja, é a concentração em mol por litro no equilíbrio, certo? Então, ó, aqui as concentrações ficaram constantes, mas não iguais. Tem mais reagente do que produto. Então, esse é o nosso primeiro caso. E aí, muito provavelmente, a constante de equilíbrio vai ser menor do que 1. Porque toda constante de equilíbrio é sempre produto sobre reagente. Beleza? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Depois, o segundo padrão de gráfico é quando eu tenho mais produto do que reagente. Olha lá, reagente consumiu pra caramba e produto formou
de montão. Tem mais produto do que reagente. Monstrão, e esse instante, o que você destacou em rosa? O que eu destaquei em rosa ali, galera, até vou colocar aqui em cima, é um instante, apenas um instante, em que as concentrações se igualam, beleza? Mas não tem muita importância, não é só um momento, é um instante em que os valores das concentrações se igualam, depois vai até o estado de equilíbrio. A concentração de produto acaba aumentando mais, a de reagente diminuindo, e aí quando elas ficam constantes, a gente chega ao momento em que o equilíbrio é estabelecido. Tudo bem? Esse TEC é o instante que o equilíbrio é atingido, certo? Agora, provavelmente a constante que vai ser maior do que 1, porque constante de equilíbrio é sempre produto sobre reagente. A concentração de produtos sobre a concentração de reagentes, independente de qual seja a constante, beleza? Em alguns casos a gente não considera reagente, porque o reagente acaba sendo sólido em excesso, ou um solvente, a gente acaba não considerando, certo? Mas a grosso modo é geralmente produto sobre reagente. Então se eu tenho mais produto do que reagente, o que isso significa? Se eu tenho mais produto do que reagente, significa que no equilíbrio, quando o equilíbrio é atingido, eu vou ter uma constante maior do que 1, beleza? Agora, se essas constantes forem iguais a 1, se a constante for igual a 1, é muito provável que as concentrações sejam iguais e a gente parte para o terceiro caso, beleza? Então, quando eu tenho as duas concentrações iguais, a gente vai ter uma constante de equilíbrio provavelmente igual a 1, tá? Se a expressão estiver favorecendo isso, a gente pode ter uma constante de equilíbrio igual a 1. E aí, ao alcançar o equilíbrio, você vê que as duas se encontram, igual aquela pasta de dente, né, que a gente tinha das antigas, né? Aquela que tinha a partezinha aqui, a branquinha, era a parte branquinha aqui, ó. Não era a parte branca? Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu, o cara parando aqui. Aí, era assim, né? Era verde azul. Eu não resisto, gente, é mais forte que eu, perdão. Mas enfim, é a pastinha de dente com 3 cores. Mas enfim, então o tempo de equilíbrio, a partir do tempo de equilíbrio, as concentrações ficam iguais e constantes para esse tipo de gráfico. Beleza? Maravilha, pessoal. Agora você vem e pergunta para mim, mostrar o que seriam as constantes de equilíbrio. Galera, constante de equilíbrio é um parâmetro numérico, tá? É um número, é um valor que a gente determina experimentalmente. É um valor que vai mostrar pra gente como é que a reação está se comportando. Por exemplo, se eu tenho uma constante de equilíbrio muito grande, a gente se encaixa em qual caso? Nesse segundo caso aqui de concentração em função do tempo. Então, se eu tenho uma constante muito grande, é sinal de que no equilíbrio eu tenho muito mais produto do que reagente. Então, se o valor da constante é grandão, eu tenho muito mais produto do que reagente. Então, maior vai ser o valor da constante. Beleza? Agora, se eu tenho uma constante muito pequenininha, é sinal de que a reação aconteceu pouco. Aquele reagente ele não quer, ele é muito estável. Ele não quer reagir, certo? Ele não quer se transformar no produto. Então, tem muito mais reagente do que produto. Então, nós temos um valor de constante pequenininho. Beleza? É sinal de que a reação aconteceu pouco. Show? Então a gente consegue interpretar só em função, tá vendo aí? Por isso que a matemática é importante, inclusive temos aqui o Matemática para Química, coisa linda que tá ajudando uma galera, tá? Tá um sucesso danado. Eu tive uns feedbacks esses dias de Matemática para Química muito bacanas, de aluno vindo falar comigo que, pô, mostrou regra de 3, então mudou minha vida, professor Felipe aí, Sazacão, beijo no seu coração, tá vendo aí, com certeza tá assistindo aí junto com a gente. Sazacão, e tá aí no chat para tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu também tô muito provavelmente, hoje dia 2 eu devo estar num roteiro um pouco mais tranquilo lá pela Europa, então tô um pouco mais de boa, consigo responder vocês com toda a tranquilidade, mas Sazacão também tá aí, não só meu melhor amigo, meu braço esquerdo aqui no Química do Monstro, como um dos melhores professores de Química e o melhor professor de Matemática que eu conheço. O cara é insano ensinando essas pequenas nuances que você precisa para mandar bem em matemática. Então, Matemática para Química, coisa linda, tá aqui disponível para vocês também. Então, constante de equilíbrio, galera, já temos aí a forma geral, que é qual? Vai ser a concentração dos produtos em mol por litro sobre a concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, beleza? Então tem que elevar ao coeficiente estequiométrico, exceto quem é que não entra na constante de equilíbrio, sólidos em excesso ou solventes. Por exemplo, lá no equilíbrio iônico, lá no KPS, do produto de solubilidade, por exemplo, o equilíbrio iônico não entra no cálculo da constante do equilíbrio iônico, não entra a concentração do reagente, porque o reagente geralmente é um sólido, beleza? E outro exemplo, não entra a concentração do solvente. No caso do KW, a constante de autoprotólise da água, não entra a água no caso da autoprotólise, beleza? A água é o solvente da parada, né? O líquido que tem ele na substância, então ele não vai entrar, a concentração dele é constante, então não é importante pra gente na constante de equilíbrio. Show? Então, sólidos em excesso ou solvente não entra na constante de equilíbrio. Olha o poema, ó. Constante de equilíbrio é sempre concentração de produto sobre reagente, excetuando sólidos em excesso ou solvente e todos elevados aos seus respectivos coeficientes. Que coisa linda, que isso, é impossível não gravar. Fácil demais.
Beleza? Então, tá aí, isso é constante de equilíbrio, galera. Agora, quais são os equilíbrios que a gente vai estudar? O Enem gosta muito, é da parte de equilíbrio químico, na parte de princípio de Le Chatelier, beleza? Eu vou até puxar mais um pouquinho aqui para baixo, porque não vai caber nesse print, eu já preparei um outro print, já tenho outro no través aqui. O equilíbrio, o princípio, na verdade, de Le Chatelier. Nossa, o A ficou bizarro de feio aqui, né? Aí, melhorou. Vou fingir que eu não vi o H não, mas vamos lá. Então, o princípio de Le Chatelier é o princípio de deslocamento de equilíbrio. São os fatores que vão momentaneamente tirar o processo de um estado de equilíbrio e vão fazer depois com que a própria reação faça alguma reação, algum contra-ataque, como se fosse dizer assim, mas alguma contração com relação àquela perturbação externa. Então, eu vou fazer uma perturbação no sistema e aí o próprio sistema, a própria reação vai tender a acontecer para um ou para outro sentido, visando a minimizar o efeito causado por aquela perturbação externa, beleza? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, nós temos dois blocos de equilíbrios, pessoal, os equilíbrios moleculares e os equilíbrios iônicos. Qual a diferença entre equilíbrio molecular e iônico? No equilíbrio molecular, a gente tem as espécies sem carga. Por exemplo, N2 mais H2 formando 2NH3. Eu não tenho cátion, eu não tenho ânion no produto e nem no reagente, certo? Então são espécies moleculares. Tranquilo? Já no equilíbrio iônico, a gente tem íons. Então aqui, ó, espécies sem carga e aqui espécies com carga. Nós temos íons no equilíbrio iônico. E o equilíbrio iônico é realmente muito mais complexo do que o equilíbrio molecular. Então, na live de hoje eu quero focar em equilíbrio molecular e especialmente na parte de deslocamento de equilíbrio com vocês, princípio de Le Chatelier. Show? Então a gente tem as seguintes 8 constantes de equilíbrio. Eu tenho Kc e Kp, que são as constantes em função das concentrações molares. Esse é o mais famoso, é o Kc. E o Kp em função das pressões parciais. A gente usa muito esse Kp aqui, galera, para gases, beleza? O Kc a gente usa mais para soluções aquosas, para equilíbrio em fase líquida, para equilíbrio em fase gasosa a gente usa mais o Kp, tá? Mas pode usar Kc para fase gasosa também, o Kc é bastante versátil. Bom, mas o Kp ele vai ser em função da pressão parcial de cada substância, que vai estar em atmosfera, pressão parcial dos gases, certo? ATM, atmosfera, que é uma unidade de medida de pressão, beleza? E mol por litro é uma unidade de concentração, eu vou usar no Kc, então eu posso usar tanto mol por litro para gás quanto para líquidos, ou eu posso usar ATM só para gases, tá? Não vou usar Kp para uma solução aquosa, não faz sentido, tá? Mas tem uma relação entre Kp e Kc. Os dois podem ser relacionados por essa expressão aqui, ó. Kp vai ser igual ao Kc vezes RT elevado a ΔN. Que R é esse, monstrão? Que T é esse? R, a constante dos gases ideais, 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Beleza? Bom, e o ΔN é a variação de número de mols. Você vai pegar aquele equilíbrio químico, vai fazer o número de mols de produtos menos o número de mols de reagentes. E aí vai achar o valor de ΔN. Show? Maravilha, pessoal. Então esse é equilíbrio molecular. No equilíbrio iônico não vai ser meu foco hoje. Eu vou falar rapidinho aqui das constantes. O Ka é a constante de acidez, que é um parâmetro de medida de força dos ácidos. Kb para as bases. Kw, a autoprotólise da água. KH, o KH é a constante de hidrólise, então ele mede a extensão de uma reação de hidrólise, quanto uma hidrólise acontece. KPS é do produto de solubilidade, é o equilíbrio de precipitação para substâncias pouco solúveis, e o KI é a constante de ionização, que é meio que a constante de equilíbrio iônico genérica, beleza? E aí, quanto maiores forem essas constantes, não importa qual seja a constante, quanto maior o valor da constante, o que indica pra gente? Que mais a reação vai acontecer no sentido de formação dos produtos. Bom, então se tem mais produto, no caso do Ka e do Kb, por exemplo, eu até faço uma análise aqui rapidinha para o Ka, ó, vamos lá acompanhar essa análise só no Ka aqui, ó. Se eu tenho um ácido monoprótico fraco, então no equilíbrio ele se ioniza, certo? Mas ainda vai ter a espécie ionizada e a espécie na forma associada. Eu vou ter as formas desses dois formatos, nesses dois tipos, certo? Ionizou, pum, eu tenho os dois formatos ainda. Beleza, só que a situação é a seguinte: o Ka vai ser a concentração dos produtos, que são H+, e o respectivo ânion, sobre a concentração dos reagentes, que é o HA, certo? E a gente tem o pKa. Galera da nutrição, da farmácia, da odonto, gosta muito de usar esse pKa. O que é o pKa? É o menos log do Ka. Então o lance é o seguinte: quando você tem um Ka, vamos pegar aqui dois Kas, um Ka1, vamos botar aqui 10 a menos 4, K1,
10 a menos 4 e um Ka2, que é igual a 10 a menos 6. Beleza? 10 a menos, vamos botar 10 a menos 10. Pronto, 10 a menos 10. Show, para ficar bem discrepante mesmo. Então, 10 a menos 4 e 10 a menos 10. Qual dos dois ácidos é mais forte, galera? Com certeza, o que tem o Ka1. Por quê? 10 a menos 4 é 10 a 6 vezes maior, ou seja, 10 a 6 vezes é 1 milhão de vezes. Ele é 1 milhão de vezes maior do que o Ka2. Então, isso indica pra gente que o ácido 1 provavelmente vai ser 1 milhão de vezes mais ácido do que o ácido 2, porque o Ka dele é 10 a 6 vezes maior. Tudo bem? 10 a 6 é 1 milhão. Show! Então, quando a gente olha pro pKa, quando eu olho pro pKa disso aqui, ó, o pKa1 é o menos log de 10 a menos 4. Menos log é mole. Você aprende isso lá no Matemática Alquímica, rápido. Você aprende a calcular logs assim, punkzinho, olhar, tipo, log de 2 vezes 10 a menos 4. Pô, vai dar 3,7. Na lata, assim, rapidão. Então, e é isso mesmo, pode procurar. 10 a menos 4, aqui o pKa vai dar 4. E aqui, 10 a menos 10, nosso pKa2 é igual a 10. E aí, o ácido mais forte aqui tem o pKa menor. Por isso que eu escrevi essa conclusão aqui para vocês. Eu vou até sair da reta. Aí. Vou até sair para fazer análise com vocês. Quanto maior for o Ka daquele ácido, maior vai ser a força dele, ou seja, com mais facilidade ele irá liberar íons H+ em solução. E o pKa vai ser menor. Então, quanto maior o Ka do ácido, mais forte ele vai ser e menor vai ser o valor de pKa dele. Tranquilo, pessoal? Beleza? Análisezinha papum, rapidinho, vapt-vupt, sem estresse nenhum. Beleza? Então, essa é a parte de equilíbrio molecular e iônico que eu queria falar para vocês, tá? Vou dar o salve nesse print aqui e já vou abrir outro. Mostrar um caô que já tem outro. Watch-me. Watch-me, filhote. Watch-me. Deixa eu ver aqui, ó. O 2 aí, pum, já tá. Ih, Xablau! Tum, tá lá. Que isso? Tá até curubuzão. Caraca, curubuzão no Mengão. Aê, Mengão. O urubu do Mengão ali. Ter que colocar na camisa do Mengão nesse urubu, né, cara? Dei mole. Vacilo. Mas bom, vamos lá. Então, galera, bom, já falamos aqui de reações reversíveis, né? Agora eu queria falar rapidinho de princípio de Le Chatelier para vocês. Pessoal, tem muita questão do Enem que cobra princípios de Le Chatelier. É um tópico que vem caindo com uma frequência muito grande ao longo dos anos, tá? Então, eu quero chamar vocês aqui agora para a seguinte reflexão. O que é o princípio de Le Chatelier? São os fatores que deslocam o equilíbrio. Só que a galera acaba entendendo isso de uma maneira errônea. Tipo, o que é deslocar o equilíbrio? O equilíbrio vai sair correndo, vai sair andando. Que é isso, cara? Que loucura. Não, o deslocar o equilíbrio significa o quê? Que momentaneamente você vai aumentar a velocidade da reação em um dos dois sentidos. Então tem o seguinte, ó, tem a reação aqui. Reação, reagente formando produto. Sentido direto, sentido inverso. Então eu vou fazer uma perturbação que momentaneamente vai aumentar uma dessas duas velocidades. E aí o que o sistema vai fazer? Opa! A velocidade aumentou em um sentido, então vou ter que compensar no outro para fazer com que o equilíbrio volte para uma nova posição de equilíbrio. A tendência do equilíbrio é permanecer em equilíbrio, beleza? Então, eu botei aqui nesse destacão para vocês o seguinte, ó. O que significa deslocar o equilíbrio? A velocidade da reação momentaneamente aumenta, tá? Em um dos dois sentidos, por isso que eu botei uma setinha para cima aqui, ó. Aumenta a velocidade da reação momentaneamente em um sentido, até que o equilíbrio se estabeleça novamente e as velocidades voltam a ficar iguais, beleza? Então isso aqui é o deslocar o equilíbrio. E os três fatores que deslocam o equilíbrio são concentração, temperatura e pressão, galera. Como é que isso funciona? Bom, eu acho bacana a gente pensar no seguinte, a gente vai sempre tentar voltar ao estado inicial de equilíbrio produzindo um efeito contrário à perturbação que foi realizada. Então, tipo assim, como assim? Pensa dessa forma. Se você teve um aumento de alguma concentração, qual vai ser a contramedida tomada? Eu vou diminuir essa concentração. Se eu diminuo uma concentração, qual vai ser a contramedida tomada? Eu vou aumentar essa concentração. Então, tipo assim, o que vai acontecer é que sempre que você promove uma perturbação no seu equilíbrio, o próprio sistema vai tender a aumentar a velocidade em um dos dois sentidos para fazer com que essa perturbação seja minimizada. Então você aumentou uma concentração, vai tender a diminuir ela até o equilíbrio voltar ao normal. Diminuiu uma concentração, eu vou querer aumentar ela. Aumentou a temperatura, eu vou querer diminuir a temperatura do sistema. Diminuiu a temperatura, vai querer aumentar. Então, a pressão, se eu aumento a pressão, aí o aumento de pressão já precisa de uma reflexão um pouco mais funda, beleza? Um pouco mais profunda. Vamos primeiro para concentração e temperatura, vamos lá? Então, concentração é o seguinte, quando eu aumento a concentração de um dos reagentes, por exemplo, o que vai acontecer? Aumentou a concentração do reagente. Se eu aumento a concentração de um reagente, opa, tem reagente demais. Vamos pegar aqui, ó, tá aqui, ó.
aumentou o reagente. Então, pensa no seguinte, se eu aumento a concentração do reagente, tem reagente demais, eu vou consumir esse reagente para poder voltar ao normal, o equilíbrio ser restabelecido. Então, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido direto. Beleza? Se eu aumento a concentração de produto, opa, tem produto demais. Então, tem que consumir esse produto. Vou deslocar o equilíbrio no sentido inverso. Fácil demais. Então, pensa dessa forma aí comigo. Pô, mostrar não ficou claro ainda. Deixa eu concluir então. Se eu diminuo a concentração do reagente, tem pouco reagente, tem que formar mais para voltar para o equilíbrio. Desloca no sentido inverso. Agora, se eu diminuo a concentração de produto, diminui a concentração de produto e tem pouco produto. Beleza, tem que formar mais produto, favorece o equilíbrio no sentido direto. Tudo bem? Beleza, aí vem a regra do urubu. Cara, a regra do urubu é coisa mais linda, eu vou ficar até grande aqui, ó. Aí vou ficar até maiorzinho aqui para poder te falar da regra do urubu. Vou descer um cada aqui no nosso urubuzão. Aí, beleza. O lance é o seguinte, galera. Prepara o seguinte, reagente, lado direito, produto, lado esquerdo, beleza? Aí eu tenho o seguinte, urubuzão tá lá voando, pleno. Quando você pergunta pra ele, urubu, vai chover, bate as asas, eu quero ver. Duvido que você nunca tenha feito, você que solta pipa aí, nunca tenha feito isso. Perguntar pro urubu se vai chover, o urubu sabe, clima-tempo, tem nada disso não, é o urubu que sabe quando vai chover. Que a previsão do tempo precisa é o urubuzão. Então, tá lá ele pleno, voando. E aí o lance é o seguinte, aumentei a concentração do reagente, aumenta. Vai deslocar o equilíbrio para onde? Urubu, aumenta, subiu a asa de cá. Vai para onde? Pro lado do sentido direto. Monstrão, mentira que funciona. Funciona, só não tá funcionando tanto que meu ombro tá meio... Nossa senhora. Meu Deus do céu, preciso de um cataflã. Mas enfim, então aqui, aumentou a concentração de reagente. Vai deslocar para onde? Pro sentido direto. Aumenta a concentração, produto esse aqui, produto esse aqui. Aumenta a concentração de produto. Vai deslocar para onde? Pro sentido direto. Que é isso, moleque aí? Agora, monstrão, não é possível. Diminuindo a concentração não dá certo, não. Watch me. Tá lá, Aumenta a concentração, já foi. Diminui a concentração de um reagente, Diminui reagente. Desloca para onde? Pro sentido inverso. Que é isso agora? Diminui a concentração de produto, Desloca pro sentido direto. Que é isso aí? Sensacional, né? E o ombro? Nossa senhora, o ombro arrebentado. Cruz, credo. Mas enfim, então é isso, galera. A gente acabou de ver aqui regra do urubu. Então, se você quiser facilitar na tua vida, né? Não precisa ficar pensando assim, pro produto... Beleza, pega o lapisinho no meio da prova, né? Você tá lá no meio da o moleque vai, lança o Daniel San, que assim, que isso? Calma aí, aquele aí é um monstrão. O cara que não sabe vai achar que você é louco. O cara que sabe vai... Aquele ali vai acertar, tem questão de equilíbrio na prova. Mas não faz isso não, né? No meio da prova o fiscal tá lá vendo se abrir a mão, mas vai dar ruim pra você, né? Pega o lapisinho, o lápis não, né? Pelo amor de Deus. Pega lá sua canetinha no dia do Enem, faz assim, aumentou a concentração de quê? De reagente. Desloca pra onde? Formação de produto, sentido direto. Aumentou a concentração de produto, desloca pra onde? Sentido, aumentou a concentração de produto, sentido inverso, sentido 2. Forma mais reagente. Fácil demais. Beleza? Pega a sua canetinha aí, treina. Tem caneta na hora da prova, né? Se Deus quiser, não vai me esquecer caneta, pelo amor de Deus, na prova. Mas enfim. E é isso. Então, regra do urubu. Essa temperatura chega a me dar um vazio por dentro aqui. Chega a me dar um vazio, meu Deus do céu, o que é isso? Quando aumenta a temperatura, quem você vai favorecer, galera? Nos equilíbrios químicos, a gente não tem reações endotérmicas e exotérmicas. Tudo depende do sinal do ΔH. Se eu tenho o seguinte, depois da reação, eu tenho ΔH igual a, vamos botar aqui, mais 248. Fonte, voz da minha cabeça. Quilojoules, beleza? Isso significa o quê? Que a reação é endo ou exotérmica? Provavelmente você me respondeu aí rapidão na emoção, a reação é endotérmica. Beleza, por quê? Por causa do sinal positivo. Tudo bem, não tá ditando todo errado não. Tá só incompleto. Porque ela é endotérmica no sentido direto. Só que no sentido inverso ela vai ser exotérmica. Por quê? No sentido inverso, se no direto ela precisa ganhar energia para poder acontecer, no sentido inverso ela precisa fazer o que com essa energia? Ela precisa perder essa energia, ela precisa liberar essa energia na forma de calor. Então ela perde calor. Então ela é endotérmica no sentido direto e exotérmica no sentido inverso. Acabou, sem desenrolo. Beleza? Então tá aí, pessoal. Agora, se fosse o contrário, se em vez de menos 248, vamos botar aqui menos 740, beleza? Quilojoules para cada mol de reagente, beleza. Então, menos 740 kJ, o que significa? Aqui, sinal negativo, o fenômeno, no sentido direto, é exotérmico. Só que se ele é exotérmico no direto, no inverso ele é endotérmico, certo? E aí, quando você tem um aumento de temperatura, a gente vai favorecer quem? Vou deixar aqui, pronto. Se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer quem quer ganhar ou quem quer perder calor? Cara, com certeza, eu vou favorecer quem quer, e aí, com aumento de temperatura, eu vou favorecer quem quer ganhar calor.
com diminuição de temperatura, eu vou favorecer quem quer perder calor. Então aqui, se eu tenho um aumento de temperatura, eu favoreço sempre o sentido endotérmico. Mostrar o que você juntou ali sentir e doendo. Essa é doída. Literalmente. Se você vai lá fazer uma água, esquentar uma... Fazer uma água é brava, né? Mas esquentar uma aguinha para fazer um café. Você sem querer bota a mão no fogão ali onde está quente. Queima, não queima? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima! Então, queima a mão, não queima? Quando queima a sua mão, o que você sente? Eu senti o quê? Doendo. Horrível, né? Mas enfim. Duvido que você vai escrever, ó. Escrever não, esqueci, ó. Senti o quê? Ai, queimou. Senti doendo. Ó, doendo. Entendeu? Não, perdão, gente, desculpa, não é meu forte. Ainda bem que eu sou professor, não sou comediante, né? Mas enfim, graças a Deus. Aí vamos lá. Então, o sentido que é favorecido é o sentido endotérmico. Beleza? Então, ó, é o único fator, tem uma observação legal, tá? É o único fator que vai alterar o valor da constante de equilíbrio. É a temperatura, beleza? A variação de temperatura é o único fator que muda o valor da constante, certo? E pressão, sem mais delongas pra gente finalizar aqui. Quando você aumenta a pressão, eu tenho o quê? A formação do menor número de mols de gás possível, beleza? Então, aumentou a pressão, eu vou formar sempre o sentido que tá... Eu vou favorecer a formação no sentido que vai formar o menor número de mols gasosos. Por exemplo, aqui, ó, se a gente aumenta a pressão, qual o sentido que é favorecido? Sentido 1. Por que o sentido 1, monstrão? Galera, pega aqui junto comigo, ó, faz essa reflexão junto, aqui em cima mesmo, pode ser. No reagente, eu tenho 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, ou seja, 4 mols de gás. Aqui eu tenho 2 mols de produto só. Então, quando você aumenta a pressão, o volume do sistema vai tender a diminuir, então eu vou querer que ocupe menos espaço. E quem é que ocupa menos espaço? A amônia. Por quê? Porque a amônia ela tem 2 mols de gás apenas para serem ocupados, para serem formados, contra 4 mols de nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, a tendência... Em vez de ocupar todo o volume, eu só na reação, que loucura. 4 mols de reagente e 2 mols de produto. Eu vou preferir formar quem? Aumentou a pressão? Não tem nem conversa. Eu vou preferir formar o produto, ou seja, eu vou favorecer o equilíbrio no sentido 1. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Fala comigo aí. Beleza? Show? Então é isso, galera. Salvei aqui o nosso segundo print. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar o terceiro print aqui. Pra gente já partir, é lógico, né? Pra gente já partir pro quê? Pras questões, pô, é lógico. Ah, você acha mesmo que eu ia fazer uma aula aqui pra vocês de equilíbrio, ia sentar-lhe o porrete em equilíbrio e não ia ver nenhuma questãozinha com vocês? Que é isso, né? Padrão monstro, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá pra parte dos exercícios. Aí, enquanto isso, eu vou dar uma... Agora eu posso pausar aqui, né? Não é edição, é pausa rapidinho. Vou pausar só pra pegar a minha garrafinha d'água. Pera aí, ó. De volta! Estamos de volta aqui, ó. Um monsterzinho branco no beck, raiz aqui, ó. Saúde, tintim nosso aqui. E a garrafa d'água. Vamos lá. Cerol, bora. Galera, primeira questão Enem 2024. A hidroxiapatita clássica aparece direto nas provas. A hidroxiapatita é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. Então, desmineralizar é deslocar a reação no equilíbrio no sentido direto. Mineralizar é deslocar essa reação no sentido inverso. Beleza? Então, desmineralização, sentido 1, mineralização, sentido 2. O uso de creme dental pode minimizar a perda de hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Então, o creme dental, o agente de polimento e o pH dele. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove... Vamos lá. Qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Então, galera, a gente quer o creme dental que vai produzir a maior desmineralização, ou seja, aquele que vai favorecer o equilíbrio em qual sentido? Se é para desmineralizar, a gente vai procurar aquele que vai deslocar o equilíbrio no sentido 1. Beleza? Que pra gente aqui é o sentido de desmineralização. Bora ver então. O que vai deslocar esse equilíbrio pro meio direto, no sentido direto, galera? A única substância que de fato iria impactar aqui é o H+, certo? Então, se a gente aumenta a concentração de íons H+, ó, se eu aumento a concentração de H+, o que isso significa? A gente vai favorecer a reação em qual sentido? Ó, tá lá, regra do urubu. Ó,
aumentei a concentração de um reagente, desloca para onde? Para o sentido direto. A hidroxiapatita é um sólido, ele não vai influenciar na constante de equilíbrio, não vai deslocar o equilíbrio absolutamente nada. Então o único que é possível aqui da gente manipular é o H+. Então aumentou a concentração de H+, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido 1, que é o sentido direto. Beleza? E agora, sentido direto, galera, vale a gente comentar aqui também que se eu tenho maior concentração de íons H+, o que que significa, pessoal? Nós vamos ter o menor valor de pH. Quanto maior o valor de H+, maior é a acidez daquele sistema. E o valor de pH vai ser menor. Então, maior a concentração de H+, menor pH, maior a acidez. Vou botar aqui maior a acidez do meio. Então, a gente vai querer o meio mais ácido ou mais alcalino? Pô, vou querer o meio mais ácido. Então, vou procurar o creme dental mais ácido, ou seja, aquele com menor pH, que vai ser aquele que vai contribuir mais para desmineralização. Olha que questão fácil. Questãozinha, ó, fresquinha, do Enem 2024, ano passado a prova. Beleza? Então, ó, eu vou querer qual creme dental aqui? Vou querer não, né? Eu vou correr de qual creme dental. Qual que vai favorecer mais a desmineralização? 9, 11, 7, beleza? Até agora esse aqui de 7, 6.9. Opa, então aquele que tem o pH mais baixo é o que tem o dióxido de silício. Vamos dar um destacão roxo para ele aqui, ó. Pum. É o que tem o dióxido de silício, porque vai ser aquele que tem o menor pH. Menor pH, maior acidez, contribui mais para a desmineralização. Então, o nosso creme de número 4, o gabarito dessa questão é letra D. Galera, questão de equilíbrio químico é isso aí. É velocidade da luz, é speed of light, é vapt-vupt. Pum, acabou. Beleza? Primeira questão já foi, tranquilo. Já salvei o print aqui. Tá salvo já o printão? Tá salvo. Show. Lá ele, que isso. Ei, foi mal. É mais forte que eu. Perdão. Dá até um golinho no monster aqui. Então, já foi essa questão. Agora, galera, essa aqui, o ERJ 2025, muito boa. Foi, se não me falha a memória, do segundo exame de qualificação na prova do ano passado. Já vou colocar ela aqui no quadro para vocês. Já coloquei. E, ó, passando para lembrar, monstrão, mas você ensinou na aula tão rápido. Cara, se na aula, aqui agora, em 10, 15 minutinhos, meia hora, vai. Meia hora de aula. Já foi assim, você já conseguiu aprender bastante coisa de equilíbrio químico. Imagina com o conteúdo completo. E lá no intensivo, galera, a gente não vai ficar só nessa de, no cronograma eu só vou botar o que é mais importante. Não, para você que não viu absolutamente nada, tenha a seguinte ciência. Ainda dá tempo. Dá tempo. Claro que você vai ter que fazer muito mais do que quem teve mais tempo para se preparar. Você vai ter que fazer a mesma coisa no intervalo de tempo um pouco menor. Então a gente vai conseguir ver esse conteúdo até a prova e ainda vai ter a revisão. Porque se você aproveitar a revisão do Enem Turbo agora, você ainda ganha na faixa o raio-x da química do Enem. Cara, é brincadeira não, cara. Tá muito bom esse combo, cara. Muito. Se eu precisasse de química mesmo, de verdade, se fosse você, eu já tava aqui dentro da plataforma com a gente já. Mas, daqui a pouco a gente fala da plataforma. Deixa eu fazer mais uma questão aqui. Vamos lá? 2. Em um laboratório com um sistema fechado sob condições isobáricas... Opa, condição isobárica. O que é isso, monstrão? Isobárico, galera, é pressão o quê? Constante. Certo? Beleza. Realizou-se o estudo da seguinte reação química. 3 de oxigênio formando 2 de ozônio. Certo? Se liga, hein? Aqui nós temos um equilíbrio em fase gasosa. Então, nos reagentes, a gente tem quantos mols de gás? 3 mols de gás, certo? E no produto eu tenho 2 mols de gás, porque tem 2 mols de ozônio, 2 mols de gás, certo? Então, é uma reação que, se não fosse um sistema isobárico, eu teria uma redução de pressão ao longo da reação acontecendo. Por que redução de pressão? Se eu tenho 3 mols de gás aqui, formando 2 mols de gás, eu dou uma reduzida no volume e com certeza a pressão vai diminuir. Beleza. Ao longo da redução de volume, vai dar uma reduzida, vai ocupar menos espaço, o volume não vai aumentar, não vai diminuir por conta do aumento de pressão. O volume vai diminuir porque tem um número menor de mols de gás ali dentro agora, ocupa menos espaço. Ao longo do estudo foram monitorados 5 parâmetros. Volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Pressão, se tiver aqui, a gente já descarta, né? Pressão a gente já descarta. Né? Por que pressão a gente já descarta? Pressão a gente já descarta porque ele falou que o sistema é isobárico, então a pressão não vai variar. Observe no gráfico a variação de volume em função do tempo. O que aconteceu com o volume, galera? Mesmo a pressão tendo ficado constante, o volume fez o quê? O volume diminuiu, certo? E por que o volume diminuiu? Bora ver. A variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro monitorado.
Ele ainda coloca calor aqui, galera. Essa reação é endoexotérmica. No sentido direto, ó, tá ganhando calor. Então, ó, o oxigênio ganha calor para formar o ozônio, endotérmico. Agora, no sentido inverso, o fenômeno é exotérmico. O ozônio libera calor e forma oxigênio, certo? Mas o que, que aconteceu? Bom, a massa variou? Não. Tá vazia. A quantidade de massa dos reagentes é igual à quantidade de massa dos produtos no sistema fechado. Então, ó, a gente já eliminou pressão, a gente vai eliminar massa agora. Quantidade de átomos vai mudar? Não, galera. A quantidade de átomos vai permanecer a mesma. Por quê? Eu tenho, num sistema fechado, o número de átomos não vai mudar. Mas, olha aí agora, the jump of the cat. O número de átomos não muda. Só que esses átomos, eles se reorganizam formando novas moléculas. Agora sim. Se a gente olha só para o número de moléculas, vamos supor aqui que seja na proporção de número de moléculas. A cada 3 moléculas de oxigênio, eu formo 2 moléculas de ozônio, certo? Então, do reagente para o produto, o número de moléculas está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Você precisa de 3 moléculas de oxigênio para formar, para os átomos se reorganizarem. Para os átomos se reorganizarem e formarem o produto. Então vai ter uma diminuição do quê? Do número de moléculas. Olha só que questão fácil e que questão sagaz. Bonita, né? Questãozinha bonita. O cara que tá ali desligado em equilíbrio químico, não tem uma reflexão tão profunda quanto essa que a gente fez aqui agora, o cara dança na questão dessa sem choro e nem vela, com certeza. Beleza? Bom, então, segunda questão já foi. Beleza? Já foi. Mais uma? Mais uma, toma. Tá, tome. Vambora, Serol. Tem quanto tempo aqui? 40 minutinhos de aula, tá de boa. Dá pra fazer mais uma? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a 2, já foi. Vamos agora pra... Aqui, ó. Cara, questão um pouquinho mais demorada. Bora lá, questão da SpaceX. Questão da SpaceX você já tá ligado, né? Questão da SpaceX não é brincadeira. Questão da SpaceX é punk. É cerol. Então vamos lá, vou botar o print 4 aqui. Pique de life, tô fazendo tudo. A única pausa que eu dei aqui foi pra ir buscar minha garrafinha d'água. Aproveita. Você também, já, ó, hidrata. Quem não hidrata, tá ligado, né? Quem não hidrata, já a pedrinha no rim tá lá assim, gritando já. Vamos lá. Calhamaço de texto. Vamos lá. Vamos direto para a parte aqui de baixo? Com certeza, cara, as questões de SpaceX, dificilmente, quando você tem afirmativa, o texto às vezes ele é importante, mas na maior parte das vezes só pelas afirmativas você quebra a questão. Ó. O processo de Haber ou processo Haber-Bosch promove a formação da amônia, estou aqui, ó, a partir da reação alimentar entre nitrogênio e hidrogênio gasosos. Esta reação pode se apresentar na forma de equilíbrio químico conforme a equação, que a gente já sabe qual é. Sobre esse equilíbrio, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o aumento da pressão parcial de nitrogênio desloca o equilíbrio no sentido de formar mais H2. Espera aí. Quando ele diz que está aumentando a pressão parcial de nitrogênio, galera, é o seguinte. A gente aumenta a pressão parcial de nitrogênio, a gente vai aumentar a concentração de nitrogênio, tá? Não é um gás inerte que está entrando no sistema. Se fosse um gás inerte, ele não iria alterar a pressão total do sistema. Mas eu estou colocando mais um gás que vai reagir com o hidrogênio. E a fala é... O aumento de nitrogênio desloca o equilíbrio para formar mais H2. Exatamente o contrário, galera. Essa aí tá fora. Por quê? Se eu aumento a concentração de nitrogênio... Vamos fazer um rascunho aqui embaixo, ó. Se eu aumento a concentração de nitrogênio, o que vai acontecer? Eu vou deslocar o equilíbrio no sentido direto, no sentido de formar mais NH3. Ó, regra do urubu, não tem nem conversa. Aqui vai ser a regra do urubu. Ó. Se eu aumento a concentração de nitrogênio, desloco o equilíbrio para o sentido direto. Tudo bem? Rapaz, esse ombro tá triste, hein? Eu desloco para o equilíbrio no sentido direto e não no sentido de formação... E não no sentido de formação de mais hidrogênio. Fora. Segundo, em determinada condição, se a concentração de nitrogênio for 10 mol por litro, a de hidrogênio 1 mol por litro e a de NH3 2 mol por litro, o quociente da reação, que é o QC, será 0,0125. Mostrando o que é QC. QC é tipo, ele deu outro nome pro KC, tipo um KC', tá ligado? Vamos ver. Então, ó, o QC, ele vai ter o mesmo formato de KC. Vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, todos elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, quais são os produtos? Os produtos são NH3 somente, então a concentração de NH3 que a gente tem informada, elevada ao seu respectivo coeficiente, sobre, especialmente você que vai fazer prova discursiva, hein? Se liga, hein? Nitrogênio vezes a concentração de hidrogênio que está elevada ao cubo, beleza? Então, vamos lá. Concentração de N2 é 10, perdão, H2 é 1 e NH3 é 2. Então vamos lá, NH3, 2 mols por litro, M é mol por litro, tá? Ao quadrado. Ah, não tem unidade constante de equilíbrio. Tem não? Watch me. Sobre
Ali ele botou só o valor numérico, mas vamos botar completão que eu quero prestigiar você que vai fazer prova discursiva também, tá? Sobre concentração de N2, 10 mol por litro, vezes a concentração de hidrogênio ao cubo, que é 1 mol por litro ao cubo, certo? Vamos lá. 2 ao quadrado vai dar 4 mol por litro também elevado ao quadrado, 4 mol por litro ao quadrado. Ah, eu vou escrever na minha face, deixa eu descer. 4 mol por litro ao quadrado, sobre 1 ao cubo vai dar 1, 10 vezes 1, 10. Só que aqui ó, vai dar 10 mol por litro elevado ao cubo, vezes mol por litro, vai dar mol por litro à quarta, certo? E aí, ó, mol por litro ao quadrado com mol por litro à quarta, sobra mol por litro embaixo ao quadrado. 4 sobre 10 vai dar 2 sobre 5, vai dar 0,0. Olha eu fazendo 4 sobre... Meu Deus do céu, 0,4. 0,4, o que? Mol por litro a menos 2, porque o mol por litro ao quadrado ficaria aqui embaixo. Então ele sobe como mol por litro a menos 2. 0,4 mol por litro a menos 2. E o que a afirmativa fala pra gente é que a constante de equilíbrio vai valer 0,0125. Não, viajou. Aí ele deve ter feito reagente sobre produto. Não, também não. Reagente sobre produto ia dar 0,0125. Então a segunda afirmativa é falsa também. Já meto um xão nela aqui também, beleza? Terceira afirmativa. O aumento da pressão total aumenta a formação de NH3. Espera aí. Quando você aumenta a pressão, o que acontece, galera? Aumento da pressão. A gente desloca o equilíbrio no sentido de formação do menor. Foi exatamente o exemplo que a gente viu agora há pouco. Número de mols gasosos. Beleza? O menor número de mols gasosos. Como é que eu vejo qual é o lado que tem o maior número de mols gasosos aqui? Eu vejo aqui, ó, N2 mais H2. Quantos mols de gás a gente tem aqui? A gente tem 1 mol de N2 e 3 de H2. 4 mols de gás. E aqui, eu só tenho 2 de NH3, então tenho 2 mols de gás. Então, quando a gente aumenta a pressão, eu vou favorecer o equilíbrio no sentido direto, no sentido de formação do NH3. Então aqui, menor número de mols gasosos, que aqui nesse caso vai ser o sentido direto, ou seja, o sentido 1. Sentido? Aí o sentido 1. Beleza. Vai ser o sentido 1, sentido direto. Beleza? Então, terceira afirmativa, verdadeira, vai querer formar mais amônia ainda. Show? Quarta, a adição de gás hidrogênio a volume constante desloca o equilíbrio químico no sentido de formar mais NH3. Galera, que verdadeiro. Por que, monstrão? Galera, regra do urubu, basicão, ó. Aqui, H2 tá no... Aqui, ó. Tá no reagente. Então, aumentou a concentração de um reagente, desloca para onde? Desloca para formação de mais produto. Então, vai tender a formar mais NH3. Então, verdadeira. Então, nosso gabarito aí é a letra D. Gabarito, cadê? Aí, letra D. Fechando. Fechando ou vocês querem mais uma? Fala aí. Quero saber de vocês aí. Vocês querem mais uma? Ó o SMR. Ó. Que delícia, hein? Eu sei que vocês querem mais uma. Olha, vocês querem. Mas primeiro, eu vou falar rapidamente aqui sobre o nosso combo turbo do QNM, galera. Tá uma coisa, não saia daí, fique aí. A gente já vai fazer mais uma questão rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais uma questão. Fiquem aí, tá? Eu quero muito mostrar pra vocês aqui o nosso combo Enem Turbo. Pode mostrar? Cara, sério, essas montagens estão simplesmente sendo... Olha essa... Ah, mano. O nego meteu a minha cara no caracol daquele filme Turbo, cara. Ficou muito bom. Meu, cara. Até engasguei aqui. Mas, galera, é isso. Nosso combo Enem Turbo já está à disposição de vocês. É só acessar. O link já tá aqui. E o que a gente vai entregar aqui pra vocês, pessoal? Não é brincadeira, não. No Enem Turbo, o que você vai ter acesso? Você vai ter intensivo da plataforma, você vai ter acesso a todas as aulas da plataforma de Química. Não só as aulas, você vai ter as aulas, os materiais, os podcasts, as listas de exercício, todos os exercícios resolvidos em vídeo. Sim, todos os exercícios resolvidos em vídeo, provas antigas. Você vai ter monitoria direto, ó, aqui, ó. Comigo no WhatsApp, é diretão. Você manda mensagem, já pum, já cai aqui, ó. É aqui, ó, no zip zop que cai aqui, ó. Essa lista, ó. Você já manda
pra mim, você já manda a sua dúvida diretão pra mim, beleza? Não tem intermediário, não tem mimimi, não é e-mail, enfim, é você falando diretamente comigo pelo WhatsApp, eu tirando as suas dúvidas, beleza? Bom, então você vai ter a plataforma mais o raio-x da química no Enem. O que é o raio-x da química, galera? O raio-x da química é um curso que a gente preparou especificamente, porque de um ódio que vinha no coração da gente muito grande, de sempre que o estudante vinha perguntar assim, Monstrão, o que mais cai no Enem? Eu vi na internet, lá vem. Eu vi que mais cai é química orgânica, né? Eu falei, química orgânica. Só que você fica o ano inteiro, uma frente, um professor só vendo o raio da química orgânica. Putz grila, é querer chamar o aluno de otário. É querer chamar o aluno de babaca, não é possível. Chegar pro cara e falar, o que mais cai é química orgânica. Não é possível, você tá querendo chamar o cara de babaca. Por quê? Não é isso, galera. Orgânica é algo muito maior do que simplesmente um tópico. E, cara, pelo amor de Deus, tem que respeitar o estudante. O cara tá ali, tá com a bunda na cadeira, ralando a bunda no chão pra estudar. E conseguir o resultado, conseguir a aprovação dele. Aí eu vou chegar, vou cometer a baixaria de falar pra ele que o que mais cai é química orgânica. Vá tomar banho, né? Mas enfim. Então, na química orgânica, o que mais cai? A classificação de cadeia carbônica. O que mais cai? Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Aí sim eu tô dando um direcionamento decente pro meu estudante. Aí eu tô respeitando a caminhada dele. Aí eu tô realmente dando a ferramenta que ele precisa para ele poder continuar na caminhada dele com organização e com o planejamento adequado. Enfim, então o raio-x da química no Enem, eu e o Sasaki, a gente sentou e, cara, vamos fazer uma estatística completa, vamos pegar os últimos 14 anos de prova e vamos varrer tudo. O que mais caiu? Vamos lá, dado. Não é o que eu acho que vai cair, galera. Trabalhar com achismo é muito perigoso. Então, mas sempre caiu. Pode ser que aquele ano não caia. Então a gente trabalha como? Estatística. Numbers never lie, filho. Números nunca mentem. Então a gente pega todos aqueles últimos 14 anos de prova, a gente resolve questão por questão e vê, essa questão é desse tópico, essa questão é desse tópico, essa questão é desse tópico, então o que mais cai? É stack, a classificação de cadeia carbônica, as soluções, a termoquímica, papapá. Então a gente pega todos os temas, a gente pega e abrange os 20 temas principais, e aí dentro daqueles 20, quais são os que mais caem? Vamos pegar os 12 que mais caem e vamos disponibilizar uma revisão forte, uma revisão bacana para os nossos estudantes para essa reta final. Então esse é o raio-x da química do Enem. Você vai ter aula sobre os 12 tópicos e mais 25 questões resolvidas, comentadas com aquele mergulho que vocês já viram aqui, padrão monstro, aquele tipuzão mesmo arrumado, aquele mergulhão, para poder fazer você ter uma revisão de qualidade, com o que realmente cai, focada, direcionada. Depois de passar pelo conteúdo, você tem uma revisão direcionada para sua reta final, beleza? E aí, o que você recebe? Bom, o plano da plataforma, que tem 6 meses de acesso. Você vai ter todas as videoaulas gravadas com todo o conteúdo do ensino médio que você precisa, de atomística até reações orgânicas, todas as aulas de geral, todas as aulas de físico-química, todas as aulas de química inorgânica e todas as aulas de orgânica. Todas essas 4 frentes, mais a frente de química ambiental. Então são 5 frentes de trabalho. Provas resolvidas antigas do Enem e da UERJ, tá? Da SpaceX também pra galera que vai fazer SpaceX. Não sei se você tá na PrEP aí com uma prova um pouco mais perto, né? Em setembro já. Mas se você tiver na PrEP, dá pra você se basear. Todas as apostilas em PDF, ou seja, todo o material autoral, PDF, à sua disposição, com teoria e exercício, sempre no mínimo 20 exercícios e no máximo 37 exercícios por unidade, todos com gabarito e todos os exercícios resolvidos em vídeo, eu falo disso já já. E os simulados, que são questões que você faz a cada unidade, nós temos ali 10 questões para você fazer rapidinho. Então tem no mínimo 20 da apostila, mais 10 do simulado. Então, tipo, a minha apostila tem 25 questões, vai ter mais 10 lá no simulado. Então 35 questões daquele bloco para você resolver. Então, questão, pode ter certeza que não é o que vai faltar para você na plataforma. Na verdade, não vai faltar nada, né? Enfim, então você vai ter os simulados interativos, as apostilas em PDF e de bônus. Você recebe os mapas mentais. Cara, mapa mental é simplesmente a coisa mais linda que tem na plataforma. É maneiro demais. São tipo pequenos flashcards que a gente disponibiliza para vocês estudarem e direcionarem melhor ainda o seu estudo nessa reta final. Você tem o podcast das aulas, que são conteúdos que eu falo de 5 a 15 minutinhos no máximo, onde a gente descreve todo o conteúdo e entrega ele de mãozinha beijada para você. Eu recomendo sempre para você ouvir o podcast com o mapa mental em mãos, porque foi a forma que eu gravei. Para o podcast ficar mais direto, mais sucinto, onde eu vou me guiar? O mapa mental. Aí eu peguei o mapa mental, já lancei o podcast já, beleza? Resolução das questões em vídeo, galera. Isso pra mim foi um dos maiores trampos. Acho que depois de gravar a aula, questão de volume foi um trampo maior ainda, porque são 1.523 questões resolvidas em vídeo. Vou repetir, 1.523. Tem noção? 1.523 questões.
todas resolvidas em vídeo para vocês. E a monitoria no WhatsApp diretão comigo pelo celular, beleza? Bom, você vai receber, então, o acesso à plataforma e o raio-x da química, que é esse curso que eu falei para vocês de revisão final. Esse curso serve muito. Ah, Monstrão, eu tô começando do zero agora. Cara, você tá começando do zero, eu não te recomendo o raio-x, na boa. Não te recomendo. Por quê? O raio-x é para depois que você já passou aquele tempo estudando, depois que você já tem alguma base, para você poder aproveitar o máximo do curso. Porque eu vendo a minha barriga ali no raio-x. Então não adianta você chegar no raio-x sem saber nem o básico. Eu vou ter uma aula um pouco mais acelerada, uma aula um pouco mais assertiva, né? Não que a aula seja aula muito corrida, é uma aula que eu jogo. Não, não é assim. É uma aula que o tempo é um pouco mais curto, tá? Então uma aula de revisão. Então você tem que ter visto o conteúdo para acessar a revisão primeiro. Por isso que eu tô te disponibilizando a plataforma e o raio-x. Acabou de ver lá as aulas na plataforma? Beleza, agora eu vou pro raio-x. Ou então, pô, não, eu quero ir só pelos conteúdos do raio-x. Vai na plataforma, assiste aquele conteúdo na plataforma e depois você parte para o raio-x, tudo bem? Então o raio-x é um curso de revisão, não é um curso que você vai sair do zero para saber tudo de química, tá? É um curso de revisão e aprofundamento, show? Então você vai ter os 12 principais temas do Enem revisados em aula, mais 25 questões resolvidas e comentadas dentro desses 12 temas, tudo bem? Daí mais ou menos umas 2, 3 questões por tema. E de bônus, você vai ter estatística detalhada da química no Enem nos últimos 14 anos de prova, que foi essa estatística que a gente fez, o que mais caiu nesses últimos anos, de forma detalhada. E é isso que você vai receber, beleza? Bom, será que vale a pena? Essa é a pergunta que você tem que se fazer agora. Será? Será? Galera, eu digo com toda tranquilidade que vale. Porque o preço está muito baixo, está muito barato. E a quantidade de coisas que você recebe, Monstrão, mas eu acho que está caro. Filho, se você acha que está caro, se não cabe no teu bolso, tudo bem, você tem todo o direito de procurar um outro curso que caiba no teu bolso. Só que não tem como a gente fazer um trabalho de qualidade, um trabalho forte e cobrar muito barato por isso. Aí vem aquele, o cursinho aqui que eu achei na Hotmart a R$10,90, a R$19,90, raio-x do Enem. Pô, meu amigo, você me desculpa, mas eu jamais faria R$19,90, jamais conseguiria nem cobrir os custos de fazer um curso por R$19,90. Não tem como. Cara, tem que pagar energia, tem que pagar a conta desse monstro que tá aqui, que é essa estrutura que eu tenho. Pô, 3 luzes aqui na minha cara, uma baita de uma câmera que filme 1080, 2 monitores, um computador que sei nem quanto vale mais esse computador aqui, mas é um bicho, um monstro, uma full tower aqui gigante, tecladão, pô, mesa digitalizadora, câmera, tudo isso aqui tem que ser paga, essa estrutura tem que ser paga. Então, é pagar professor, é pagar editor, enfim, a estrutura tem que se manter. E aí, como é que a gente mantém a estrutura? Grana. E aí, cobrando R$10 eu vou conseguir? Infelizmente, não. Não, você já vê lá que tem lá no YouTube 400 e tantas aulas de graça, já tem aqui no YouTube, pô, centenas de aulas de graça, mas na plataforma tem todo o conteúdo organizadinho e é uma forma da gente também manter o nosso trabalho e continuar aumentando a qualidade dele a cada dia. Então, Monstrão, tá muito caro. Tudo bem, eu entendo, não tem problema, só que a gente tem que cobrar um valor que seja justo, tanto para você quanto pra gente. E no intensivo Power da plataforma, se eu for fazer só o intensivo, eu tenho 797, é o valor de 797, você vai pagar aí 800 pratas. Mas tá caro. Amigo, divide pelos 6 meses, pelo amor de Deus, divida. Se você olha só pelo valor final, não faz o menor sentido, você tem que ver como é que isso vai bater aí na tua conta, beleza? O raio-x sozinho, 300 pratas. Então já daria mais ou menos ali uns R$1.000, certo? De 800 pratas mais 300, vai fazer ele vai dar mais de R$1.000, dá R$1.100, um pouquinho menos de 1.100 ele, beleza? Aí dá 1.900 e... 1.900, ó que animal. 1.094. Vamos lá, dá R$1.094, certo? Só que aí, no combo, sabe por quanto isso vai sair pra você? Isso vai sair a R$6,90. Eu vou fazer a conta pra você ver como é que vai ficar, a quanto vai ficar. Olha só. Calma aí. 91,17 vezes 6. Só que vai sair, ó, aqui, ó, 547. Tem noção de mais de R$1.000? Eu vou fazer esse curso a 547 para você. 547 é assim, não é só a plataforma, é a plataforma já com puta desconto e o raio-x é como se eu estivesse te dando, literalmente eu tô te dando o raio-x, certo? Porque, ó, 797 mais 297 ia sair lá, 1.094. Acertei. Então, 1.094. Filho, 1.094. Eu tô te dando um desconto de, cara, de quase 500 prata, tem noção? Então, ó, 91,17. 91,17. Vezes 6. 547, 1.094. Menos isso, pô, cara, quase 500 pratas de desconto, não é brincadeira não, cara, é um descontão muito, ó, 91,17, meu Deus do céu, nem acredito aqui, que 91 ponto, meus dedos são muito grandes, aí, vezes 6, pum, então, ó, menos 1.094, olha lá, R$546 de desconto, cara, é mais de 500 pratas que eu tô te dando de desconto, então assim, é um negócio absurdo, é quase 50%
que eu tô te dando de desconto. E aí, monstrão, galera, muito cuidado para não tomar uma rasteira disso aqui. Por quê? Eu vejo muita gente por aí anunciando curso, falando assim, você ainda tem 7 dias de garantia. Tipo, cara, isso é o básico. Eu falo disso aqui porque isso aqui é lei. Tem que falar, pô. Então você tem a garantia de 7 dias. Monstrão, comprei, achei que você sem barba é muito feio. Então eu não quero curso. Tem parte do curso que você grava sem barba. Não quero, feio. Eu vou devolver. Tudo bem, beleza, tá tranquilo. Você pode sair da plataforma durante esses 7 dias. Você tem o seu dinheiro totalmente devolvido. Não tem burocracia, não tem golpinho, não tem nada aqui. Sou eu botando a minha cara aqui, a minha vida aqui pra você. Eu vivo disso aqui. É QDM, filho, na veia, aqui na veia. É o que ajuda a botar comida na minha mesa, é o que paga toda essa estrutura. Então, sou eu falando aqui pra você. Então, você tem direito a essa garantia de 7 dias. Então, monstrão, quero ver qual é. Não tem problema, entra lá, vê como é que você achou a plataforma. Monstrão, não gostei, não curti, não veio. Tá tranquilo, 7 dias, a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Mas vou te falar, é muito raro, tá? É muito difícil. A galera que entra não sai mais não, filho. Realmente, muito difícil a galera que entrar sair. Então, galera, as inscrições estão agora quase se encerrando, já estão abertas, mas termina hoje às 23h59. Cara, monstrão, cheguei meia-noite meia-noite e 5 segundos. Chora, é até às 23h59. Se tiver muita gente procurando, pode ser, não sei, vai que a gente faz um flash open mais pra frente, mas agora não sei, provavelmente a gente não vai fazer esse flash open, não sei, porque dá um trampo do caramba, né? Mas até a segunda ordem esse flash open não vai rolar. Até agora, até a segunda ordem a gente vai ficar por aqui mesmo. E tá aí, só até hoje às 23h59. E você acha que acabou? Acabou não, filhote. Que isso? Sou eu aqui, filho. É ruim. Vamos mais uma questãozinha? Vamos mais uma questão, só pra gente fechar? Bonitão, saideira, mandei o F no chat ainda. Não mandei. Na verdade, quem mandar o F primeiro é o Sasaki, né? Porque eu não. Hoje eu aceito perder esse F aí. Tô longe. Caraca, tô lá nas Europa. Sinistro. Bonzão, ainda representando o Brasil, cara. Mó orgulho representar o Brasil na competição internacional. Tô realizando. É sério, galera, eu tô viajando pra realizar um sonho, cara. Desde moleque, eu sempre quis competir, né? Eu andava de skate, pra galera que me conhece aí, sempre fiz esporte, né? Skate, surf, boxe, mas assim, nível alto mesmo, cara, eu praticava skate em alto nível, wakeboard, tá ligado? Aquele que o barco vai te puxando. Eu praticava wakeboard em altíssimo nível, já competi mundial de wake no Brasil, né? Passei nem da semifinal, mas competi mundial de wake no Brasil. Então assim, meu sonho sempre foi pra competição internacional representar o Brasil. Então, tipo, ir pra essa competição com a bandeira do Brasil no kimono, tipo, pra mim tá sendo assim, algo ímpar, galera. Ímpar, sério. Tipo, eu tô aqui falando pra vocês antes, né? Faltam alguns minutos pra eu pegar um dos meus últimos treinos antes de viajar, mas eu tô com a cabeça muito tranquila. Eu tô muito feliz, né? E muito honrado de poder representar meu país numa competição. Espero que eu possa representar a contento, né? Mas vamos lá. O eugenol é uma substância extraída de certas plantas e apresenta um aroma característico da especiaria conhecida como cravo da Índia. O aroma do eugenol em solução pode desaparecer, pois dependendo do pH da solução, a molécula do eugenol transforma-se em uma espécie iônica que não tem aroma. Então, quem tem aroma é o eugenol, quem não tem é essa espécie iônica. Então, se eu quiser sumir com o aroma, eu desloco o equilíbrio no sentido direto. Se eu quiser... Garguei aqui, sinistro. Se eu quiser intensificar o aroma, eu tenho que favorecer o equilíbrio no sentido inverso. É que a câmera aqui está invertida, mas enfim, eu tenho que favorecer no sentido inverso. Beleza. A fórmula molecular do eugenol e a faixa de valor de pH que a solução exibirá aroma intenso são... Vamos lá. Então, primeiro, qual é a fórmula molecular dele? Molinho, né, galera? Se eu vejo aqui, ó, as alternativas só tem 9 e 10 carbonos. Se eu contar os carbonos, provavelmente eu já consigo safar algumas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, acabou, né? Lá no pé da orelha. Aqui, ó o 10º aqui, ó. Cuidado. 10 átomos de carbono, beleza? Então a gente já sabe. Quantos hidrogênios? Nem perde teu tempo. Tá mais você. Tá fazendo SpaceX, tá fazendo Enem, tá fazendo uma questão, aí uma prova aí que tem questões maiores, mais demoradas, ou tem mais questões. Então nem perde teu tempo. C10. A gente já passa o cerol aqui, ó, em 2 alternativas, beleza? Ficamos entre a C e a D. Aumentamos nossa chance, né, de acerto. Era de 20%. Agora, 3 alternativas subiu para, se eu chutar ali, 33%, né? Não, beleza, já aumentou bastante. Bom, então a gente tem que saber qual o pH. Pessoal, se eu quero exibir um aroma intenso, eu tenho que favorecer qual sentido? Eu tenho que favorecer a formação do eugenol. Então, eu tenho que favorecer o sentido 2 da reação, ou seja, o sentido inverso.
Então, ó, eu tenho o sentido direto e aqui o sentido inverso. Eu tenho que favorecer o sentido 2. E aí o sentido 2, galera, como é que eu vou favorecer esse sentido 2? Opa, eu vejo que tem uma hidroxila aqui. Se eu boto um meio com pH maior que 7, ou seja, um meio básico, eu vou favorecer esse equilíbrio em qual sentido? No direto, porque aí vai ter muita hidroxila, vai deslocar para o sentido direto. Agora, se eu coloco um meio ácido, ó, se eu coloco pH, um meio de pH menor do que 7, o que isso significa? Nós temos um meio ácido, ou seja, portanto, uma elevada concentração de íons H+, e se eu tenho elevada concentração de íons H+, eu vou ter o quê? Eu vou ter consumo de íons OH-. Se eu estou consumindo OH-, ó, aqui ó, chama no urubu, diminui o OH-, diminui o OH-, desloca o equilíbrio para o sentido inverso. É exatamente o que eu quero. Então vou ter consumo de íons OH-, logo todas essas condições aqui, ó, tudo isso, baseado na condição de um pH baixo, vai favorecer o quê? O deslocamento no sentido 2. No sentido inverso, beleza? Então preciso de um meio com um pH... E aí, com um pH menor do que 7. Então, C10H12 menor que 7. Tá aqui, a única que tem menor que 7 é a letra C, que é o nosso gabarito aqui já. Vou dar aquele divididão aqui. E agora, pode mandar, Sasaki. Hoje o primeiro vai ser seu. Vai, vou te dar essa moral aí. Drake também já manda o F no chat. F. Pronto. To pay respects com relação ao fim da live. Galera, mais uma vez, prazer enorme estar aqui junto com vocês. Espero que eu consiga estar aí no chat nessa hora, junto com vocês, tirando as dúvidas. Se não tiver Sasacão, vai estar, Drake vai estar. Mas você que já adquiriu o raio-x, que já adquiriu o curso, que está aí junto com a gente desde o início do ano, ou que entrou agora, seja muito bem-vindo na plataforma. E é uma honra, é um carinho absurdo que eu tenho por cada um de vocês que entram. Já tenho por cada um dos milhares, das centenas de milhares de estudantes que estão junto com a gente lá no YouTube. Mas o cara que está na plataforma, ele está um pouquinho mais perto e está contribuindo também com a manutenção de todo esse projeto que é a nossa vida, cara. É a minha vida, é a vida do Sasaki, é a vida do Drake. A gente vive e respira isso aqui, é QNM 24 horas por dia. E é isso. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela confiança. Vou ficar grandão aqui pra te dar um tchau e beijo, até semana que vem. Semana que vem continua tendo aula normal, nada mudou. Beijo, valeu, tchau, galera. Fui, valeu, tchau. Tchau.